Fernandes falando, tudo bem com vocês? Gente, como eu tinha prometido, vim falar sobre dependência emocional, o meu testemunho de dependência emocional. Eu espero que Deus fale muito com você e se você se identificar com esse vídeo, se você pensar em alguém sobre o que você vai ouvir aqui nesse vídeo, compartilhe aqui, tá? Compartilha, curte, comenta o como que eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para falar para vocês que dependência emocional pode sim ser retirada da sua vida ou você fica com ela, né, meu amor? Ou se você decidir ficar com ela ou você querer acabar com ela, ouve esse vídeo, você precisa ouvir o que eu vou te falar. E se você se identificar de novo com esse vídeo ou com alguma pessoa que você conheça, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, ok? Então vamos lá. Eu sou deficiente física desde que eu nasci. Então, desde muito tempo, eu sempre tive essa diferença. Mas quando eu era bem mais nova, aquilo não me incomodava. Eu achava totalmente normal, já que eu convivi com ela por muito tempo. E aí, eu fui pra escola. Mas as pessoas não entendiam a minha deficiência e começaram a caçoar de mim. E por conta dessa caçoação, eu duvidava do meu valor. Eu não me dava o valor, então eu comecei com o espírito da rejeição. E por conta desse espírito da rejeição veio outro espírito maligno, dependência emocional. Eu queria que eu fosse aceita pelas pessoas. Eu queria que as pessoas me aceitassem, sabe? Tipo, elas me aceitassem do jeito que eu era. Não importa o que eu fazia, as pessoas sempre caçoavam da minha deficiência ou de qualquer tipo coisa do meu corpo. As pessoas chegavam pra mim e falavam o quanto eu era feia, sabe? As crianças, eles eram crianças, mas aquilo me marcou muito por muito tempo. Juro pra você. E aí que vem o outro vídeo, mas esse vai ser em outro vídeo, tá? E aí, apesar de ser criança, aquilo ali, tipo, destruiu a minha vida e aquilo ali ficou marcado, ficou muito marcado na minha memória as coisas que eles falavam. E aí eu comecei a depender das pessoas pra eu ser feliz, eu queria muito ser aceita. E aí eu fui muito rejeitada, muito humilhada e aquilo acabou com o meu psicológico, mas eu sempre sofria calada, sabe? Às vezes eu tentava abrir minha boca pra falar o que estava acontecendo comigo, mas as pessoas não viam. Infelizmente, naquela época não era tão normal as pessoas admitirem que tinham depressão ou ansiedade. E por eu não conseguir ser aceita, eu comecei a ter uma doença que se chama bulimia. As pessoas me chamavam de gorda, me chamavam de anormal e eu via que os rapazes, os meninos, olhavam para as meninas bem magras e olhavam para o meu corpo e não achava legal. Então eu comecei a vomitar tudo que eu comia. Eu acho que meus pais não sabem disso, eu acredito que eles saibam agora. Eu começava a vomitar o que eu comia. Eu passei anos da minha vida fazendo isso. Eu acho que dos meus 10 anos para os 14, 15 anos eu fazia isso. Tinha horas que eu ia no banheiro da minha casa, ou no banheiro da escola, ou no banheiro do shopping. Eu pedia para ir no shopping ou na escola e vomitava tudo que eu comia. Eu não conseguia colocar comida para dentro. Eu literalmente vomitava, porque eu achava que se eu comesse muito eu ia virar uma baleia, eu ia virar uma gorda e ninguém ia olhar para mim. Mais uma vez, dependência emocional, dependendo das pessoas para ser aceita. E aí, eu cresci e depois eu percebi o quanto eu tava me destruindo. Caiu na real, claro, caiu na real, entre aspas. E eu comecei a colocar uma placa na minha vida, tipo um muro, me afastando das pessoas. Eu demorei muito tempo pra fazer amigos. E eu só fui fazer amigos depois de muito tempo, de tudo que me aconteceu. Eu fui fazer amigos em 2017, que era uma coisa pra mim, eu fazer amigos, era muito louco. Eu comecei a fazer amigos, amizades, ok, beleza, fazer amigos. Eu comecei a confiar nas pessoas de novo, já que eu tinha criado um muro pra ninguém falar comigo, pra ninguém coisar. Por que eu criei esse muro? Porque eu me vitimizei. Eu achava que se eu criasse um muro rejeitando as pessoas, eu não precisaria ser rejeitada. Então eu criei esse muro.
Logo depois, em 2018, eu conheci um rapaz e eu comecei um relacionamento com ele. E aí esse relacionamento durou por 8 meses, 9, eu não lembro, porque, sei lá, eu não me recordo muito bem quanto tempo foi. E aí, só que como eu era totalmente diferente, tinha criado um orgulho, tinha uma vida totalmente mundana, sabe, não me admitia cristã, eu não tinha princípios cristãos em mim. E aí foi que eu conheci esse rapaz, entre mês e meio eu conheci esse rapaz, eu comecei a me relacionar com ele e não estava vivendo um namoro cristão, né? Eu não estava em um namoro cristão como é pra ser. Mas aquilo não me impediu de namorar, mas do mesmo jeito eu respeitava os meus pais e eu queria apresentar o rapaz para meus pais. Então ele convivia dentro da minha casa, do meu lar, conviveu esse tempo todo que a gente teve o relacionamento. Ele vivia aqui na minha casa. Só que como, apesar de eu ter princípios cristãos, eu tinha uns pensamentos muito torneados na minha cabeça. Então, ele, por ser diferente de mim, ele pensava extremamente diferente de mim. Ele pensava muito, muito, muito diferente de mim. Você não sabe, sabe aquele papo de os opostos se atraem? Então, eu era totalmente oposta dele. Mas eu era muito apaixonada por ele. Eu era muito apaixonada, eu gostava muito desse rapaz. E aí, eu gostava muito dele, eu gostava bastante, eu gostava de me relacionar com ele e tudo. Pra mim era um sonho eu estar namorando, sabe? Pra mim era, apesar de ter me relacionado com outros rapazes antes, eu nunca considerei sério como eu considerava esse rapaz. Tipo, eu olhava pra ele e falava, mano, como eu tenho sorte de ter ele por perto. Eu falava essas coisas. E aí, mesmo assim, as brigas eram constantes entre a gente já terminou, tipo, a gente terminava várias vezes, sabe? A gente terminava muitas vezes, porque era muita briga, era briga toda semana, era briga o tempo todo mês, tipo, um mês a gente brigava umas 40 vezes, era muita briga, era um relacionamento cansativo, já tava cansativo tanto pra mim quanto pra ele, então foi, mas mesmo assim, com tanta briga acontecendo, minha prima me convidou pra ir pra igreja, e aí eu fui. Não era a minha antiga igreja, era a minha igreja atual, que eu tô agora. E aí minha prima, graças a Deus, me levou pra igreja. E lá eu encontrei a Cristo, eu encontrei novos amigos, onde eu podia me apoiar espiritualmente. E aí eu conheci essas pessoas, fiz amizades e conheci e tal, mas não era o suficiente pra mim. Mas do mesmo jeito, o Espírito Santo falou comigo naquele tempo todo, mas teve um congresso de jovens chamados Pomoto, chamado Detox, que é um congresso da minha igreja, principalmente eu acho que, não sei se esse vídeo vai ser lançado antes ou depois do Detox, mas eu vou colocar o arroba aqui da minha igreja pra vocês poderem ver lá o culto, ok? No Instagram. E aí, isso aconteceu, sabe? Tipo, eu comecei a ir pra igreja, Deus se revelou pra mim, e no congresso Deus falou comigo que precisava de mim inteira, e um dos preletores começou a falar do mistério que ele teve com Deus quando ele estava viajando pra Colômbia, eu acho que foi isso, quando ele estava viajando pra Colômbia, e aí ele falou o seguinte: eu tive uma revelação da cruz, de Jesus morrendo. E ele falou um monte de coisa, mas no final da pregação, do culto que ele estava fazendo, ele pediu para quem quisesse ver Jesus na cruz, que fosse à frente. E eu desafiei Deus, olha a cara de pau da pessoa. Eu desafiei Deus, eu falei assim: Deus, já que você é tão poderoso, tão magnífico e falou pra mim que precisa de mim inteira, eu quero que você se mostre pra mim. Mano, eu não devia ter feito isso. Mentira, eu devia ter feito sim. Eu enfrentei Deus. Mas se eu não tivesse falado aquilo, eu não teria visto o que eu vi. Gente, eu vi Jesus morrer na cruz. Sério, eu fui pra frente. E aí ele começou a orar e ele pediu pra gente fechar os olhos. E aí ele começou a, sabe, falar em línguas, em orar em línguas. Ele pediu pra que a gente falasse. E aí eu comecei a falar em línguas estranhas também.
línguas, sabe, misteriosas. E aí Deus se revelou pra mim e eu vi Jesus morrendo na cruz. E, cara, o que mais me impressionou foi que eu vi um Jesus totalmente diferente dos filmes. E pra você ver como eu tava escassa, né? Pra você ver como eu tava escassa. Pra mim, Jesus era aquele que a gente via nos filmes. Meu Deus, a burrice da pessoa. Só que depois, quando eu cheguei do culto, eu chorando muito, eu passei o dia todo chorando, a semana chorando. Eu conversei com meu pai e ele falou que eu tinha visto era Jesus, aquele que estava na Bíblia. E ali, meu Deus, aqui eu fiquei chocada por muito tempo e eu resolvi, sabe, pôr a fundo que eu ia aceitar Jesus e que eu ia ficar com Jesus e que aquilo não me abalaria. E aí começou. Eu já tava num namoro cristão e aí as brigas aumentaram, as diferenças aumentaram mais ainda e aí ele acabou terminando comigo. E aí, de tanto voltar a terminar, era meio óbvio que isso aconteceria, mas eu não tinha noção. E aí, eu tinha perdido totalmente o meu valor como pessoa e como mulher. Porque de tanto eu me humilhar pra ele voltar pra mim, pra que ele me aceitasse, pra que ele entendesse que eu queria amá-lo apesar de tudo no mundo, aquilo não foi o suficiente pra ele. E aí, ele terminou comigo, já tava escasso, já era muita briga, era muita discussão, não dava mais. Mas apesar de tanta briga no namoro, eu orava, eu falava: Deus, se for esse rapaz que o Senhor quer pra mim, o Senhor vai deixar ele no meu caminho, se não for, você tira. Isso, tipo, eu orei bem assim, bem na minha, sabe? Eu nem falei pra ele que eu tava orando sobre isso. E aí ele terminou comigo e depois de 2 semanas ele tinha me falado que já estava se relacionando com outra pessoa, ele já tinha conhecido outra pessoa, que ele ia sair com outra pessoa. Mano, aquilo